Então, uma das principais coisas que nós estamos interessados, como estamos trabalhando com escoamento dentro de tubos e dutos, é avaliar a queda de pressão que tem entre um ponto ao outro, por exemplo. Qual que é a queda de pressão que eu tenho entre o ponto 1, entre a seção 1 e a seção 2? Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai determinar os fatores que afetam a pressão em um fluido incompressível escoando em um tubo. Tá? Então, aqui a gente vai estar trabalhando com escoamento, incompressível, viscoso. Então, a gente vai ter o atrito. Então, vamos lá. Se a gente não considerar o atrito, é aquele caso que a gente já trabalhou, aquele caso mais simples, né? A gente utiliza a equação de Bernoulli e eu consigo, então, achar qual que é a pressão no ponto 1 e no ponto 2, com base na equação de Bernoulli. Só qual que é o problema? Eu vou considerar o atrito. Então, precisamos substituir a equação de Bernoulli por uma equação de energia que incorpore os efeitos de atrito. Tá? Então, daqui até aqui, eu vou ter um atrito devido a uma rugosidade que tem aqui, né? Então, eu vou ter uma perda de energia por atrito nas paredes. Vou ter uma perda de energia, por exemplo, por fazer a curva. Não consigo visualizar isso. Pensa o seguinte, se ao invés de ter a curva, ele fosse reto, o escoamento ia ser diferente. Então, a quantidade de energia que eu gasto aqui é maior do que quanto eu gasto aqui. Então, a gente precisa deduzir uma equação para isso, tá? Para conseguir incorporar os efeitos do atrito e não utilizar mais Bernoulli, que é um caso simples quando eu não estou considerando a viscosidade. Então, deduzimos que para um escoamento laminar completamente desenvolvido, a queda de pressão no tubo, num tubo reto, era expressa da seguinte maneira. A gente achou, na verdade, a vazão volumétrica e agora a gente está expressando a queda de pressão entre o ponto 1 ao ponto 2 para um tubo reto. E é escrito como 128 ml vazão volumétrica π por d quadrado. Ok? Então, para escoamento laminar, está ok. Achamos aqui uma expressão para a parte reta. Ok? Só que para o turbulento. O turbulento é um pouco mais complicado. Tá? O turbulento a gente não consegue encontrar uma equação para a queda de pressão de maneira simples. A gente utiliza, na verdade, uma combinação entre teórico e experimental, tá? Que a gente vai falar mais para frente. Então, as expressões utilizadas para o turbulento, elas são um pouquinho mais complicadas de se utilizar. A gente vai ver depois, mas não cai num caso simples igual do laminar. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Ó. A gente vai ter perder energia pelo atrito com a parede, certo? E a gente também vai perder energia por ter esse cotovelo. Então aqui a gente já pode separar em duas perdas, né? A gente tem perdas distribuídas, que seriam atrito em seções de área constante, que é quando eu falei aqui, ó, por exemplo, de 1 a 2, a queda de pressão para essa região aqui reta de área constante, tá bom? Então, por exemplo, se o escoamento fosse laminar, daqui até aqui, né, entre 1 e 1A, eu usaria essa equação. E agora aqui, ó, 1B, vamos supor. Em 1B, aí já, entre 1A e 1B, eu utilizo perdas localizadas, que são devido a válvulas, cotovelos e reduções. A gente vai ver isso também daqui a pouco. Beleza? Então, escoamento em tubos e dutos, a gente precisa encontrar uma equação, né, para correlacionar a queda de pressão com os outros fatores. A gente vai encontrar uma equação semelhante a essa aqui de Bernoulli. Tá? E a gente também vai ver que a gente vai separar agora em duas perdas. Daqui a pouco a gente vê tudo isso. Então, nosso objetivo é encontrar uma equação para a queda de pressão em função de parâmetros relacionados, né, com a perda de energia por atrito. Então, o que a gente vai considerar? Vamos considerar um escoamento permanente através de um sistema de tubos. Então, a gente está escoando aqui da seção 1 para a seção 2. Né? E a gente vai aplicar a equação de conservação de energia na sua forma integral. Tá? A gente não viu isso aqui, mas não tem problema, vocês vão ver que é bem simples. Tá? E a parte que nos interessa aqui vai ser bem tranquilo. Tá bom? Então, a equação da energia em sua forma integral é Q, que é a taxa de transferência de calor, WS, que é o trabalho de eixo, por exemplo, se eu tivesse uma bomba, se eu tivesse um ventilador, né? Trabalho de cisalhamento é o trabalho realizado por tensões de cisalhamento e trabalho de outros.
que seria, por exemplo, uma energia elétrica, um eletromagnetismo que está atuando ali. Então a gente não vai ter no nosso caso, né? Então a variação em função do tempo no volume de controle da energia ρ vezes o volume, tá bom? Em que E é energia por unidade de massa, mais a integral de superfície da energia mais pressão vezes volume específico, vezes ρ produto escalar VdA, ok? Isso aqui a gente já cansou de ver. Então, a energia por unidade de massa, né, esse E nosso, ele pode ser expresso como U, que é a energia interna específica, V ao quadrado sobre 2 mais GZ. Ok? Então vamos lá. Quais são as considerações que a gente vai fazer nesse caso? Bom, consideração 1. O trabalho S e o trabalho de outros igual a zero. Né? Então a gente vai considerar que não tem nenhum trabalho sendo aplicado ali. O trabalho de cisalhamento também é igual a zero. Né? Por mais que a gente tenha tensões de cisalhamento nas paredes, a velocidade na parede é zero, então não há trabalho ali. A gente vai considerar que o escoamento é regime permanente, tá? Então escoamento permanente. Escoamento incompressível, então ρ constante. E energia e pressão uniformes nas seções 1 e 2. Então a pressão e a energia não vai variar em função da posição, não vai variar em função da área, tá bom? Então se a gente começar a simplificar ali, a gente teria o quê? Não teria zero, né? Regime permanente, e assim a gente ficaria aqui. A taxa de transferência de calor vai ser igual à integral de superfície de E mais PV ρVdA, ok? Aí se eu substituir E, né, por U, que é a energia interna, V ao quadrado, velocidade ao quadrado sobre 2, mais GZ, que seria o nível da altura, então eu ficaria com essa integral aqui. E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou dividir entre vou realizar a integral e vou analisar nas seções 1 e seção 2, né? Então, quando eu estou analisando em 1, né, VdA negativo. Quando eu estou analisando em 2, VdA positivo. Por isso que aqui está com 2 positivo menos 1. O 1 que seria o negativo, vem daqui. Então, já separo aqui. E daí eu vou fazendo a integral para cada um. A integral de U ρVdA, né, positivo. Agora sem o produto, né, eu ficaria com integral em 1, né, de U ρVdA, certo? Então, se eu faço essa integral aqui, eu ficaria, então, U não varia em função da área, faço a integral de ρVdA, né, então ficaria assim, e isso aqui é o meu M ponto, certo? Então, minha vazão máxima, tá bom? Massa por unidade de tempo, beleza? Então eu faço essa integral para U, V, G e P, certo? Então eu ficaria com a taxa de transferência de calor, vai ser vazão máxima, U2 menos U1, mais vazão máxima, P2 menos P1, dividido por ρ, porque esse Vzinho, né, que é o nosso volume específico, ele é 1 sobre ρ, então ficaria 1 sobre ρ, P1, P2 sobre ρ, menos P1 sobre ρ, vezes ρVdA, que é o nosso M ponto, ok? Mais M ponto, ρVdA, vezes a gravidade, vezes a diferença de altura, mais a integral agora, né, da velocidade ao quadrado sobre 2, ρV2dA2, estou analisando em 2, menos analisando o termo da velocidade, né, em 1. Qual que é o detalhe aqui? A gente sabe que na seção a velocidade não é uniforme, então eu preciso realizar a integral. Só que, experimentalmente, como que normalmente a gente faz? Pensando num caso real, a gente coloca um medidor aqui e esse medidor me dá uma unidade de M ponto, ou me dá uma unidade relacionada com uma velocidade média. Tá? Então, o ideal é eu tentar escrever em termos de velocidade média. Por quê? Porque eu não fico medindo a velocidade ao longo aqui do meu raio. Então, é interessante a gente usar a velocidade média nos cálculos, tá? De modo a eliminar as integrais. Então, como que a gente vai fazer isso? Então,
Eu não quero ficar fazendo uma integral sempre. Então, a gente vai fazer, né, uma simplificação. Como assim? Então, a gente define um coeficiente de energia cinético chamado de alfa, tá? Então, a gente define um coeficiente de energia cinético chamado de alfa aqui, tá bom? De modo que o quê? A integral da velocidade ao quadrado sobre 2 ρ v dA vai ser igual ao nosso alfa, tá? Que ele tem um valor constante, e eu vou mostrar daqui a pouco, vezes a integral de área, e agora eu uso quem? Velocidade média, tá? Então a velocidade média não varia em função da área, é um valor constante, e eu ficaria então com alfa vezes m ponto v média ao quadrado sobre 2, né? Então v ao quadrado, e isso aqui, né, vira o nosso m ponto, a integral disso aqui vira o nosso m ponto, e eu ficaria com alfa v ao quadrado sobre 2 vezes o m ponto, ok? Então agora a gente vai pegar esse termo aqui, que simplifica e ajuda a nossa vida, né, e jogar aqui e aqui, certo? Então agora a gente vai ficar com m ponto 2 menos 1 mais m ponto p2 ρ menos P1 ρ mais m ponto G Z2 menos Z1 mais alfa m ponto V2 ao quadrado sobre 2 menos alfa 1, né? Aqui é o alfa 2, alfa 1 m ponto V1 ao quadrado sobre 2. M ponto é o mesmo em todos, né? Massa que entra tem que ser igual a massa que sai da conservação da massa. Beleza? Então agora a gente vai dar continuidade ao cálculo para tentar expressar, a gente tentar chegar numa equação que a gente possa calcular a queda de pressão entre uma seção 1 e uma seção 2. Então, a gente acabou de escrever o nosso alfa, né? Acabamos de ver como que ele funciona e agora a gente pode empregar ele. O que a gente pode interpretar o alfa? A gente pode interpretar o alfa como um coeficiente de correção para que eu possa usar a velocidade média. Então fica mais fácil de entender. Então eu utilizo o alfa e assim, ao invés de ficar trabalhando com perfil de velocidade, eu trabalho com a velocidade média. Qual que é a vantagem de usar o alfa? Bom, a grande vantagem de usar o alfa é que ele não fica variando para diferentes velocidades. Ele tem só dois valores. Ou ele é igual a 2 ou ele é igual a 1. Para quando o escoamento é laminar, Reynolds menor que 2.300, quando a gente está falando para escoamento dentro de um tubo, vai ser alfa igual a 2. Para quando o escoamento for turbulento, alfa é igual a 1. E pronto, tá bom? Então, reescrevendo a equação anterior e substituindo agora por alfa m ponto alfa v quadrado sobre 2, a gente ficaria com essa equação, né? Que a taxa de transferência de calor, né, seria igual a m ponto, U2 menos U1, mais m ponto P2 sobre ρ menos P1 sobre ρ, mais m ponto G Z2 menos Z1, mais m ponto, agora sim, vezes aquela parcela relativa ao alfa, alfa 2 v quadrado sobre 2, menos alfa 1 v1 quadrado sobre 2. Por que tem alfa 2 e alfa 1? Porque pode ser que uma parte do escoamento ele é laminar e na outra parte é turbulento, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse assim, né? Em uma parte a gente pode ter o escoamento laminar e outra o escoamento pode ser turbulento, beleza? Então a gente chegou nessa equação. E agora? Bom, a gente pode dividir essa equação por m ponto e rearranjar ela, juntando os termos 1 com os termos 1 e os termos 2, tá? Então, se a gente rearranjar ela, né, a gente ficaria dividido por m ponto. Então, eu ficaria com Q dividido por m ponto, certo? Que seria igual a quem? Tá? Então, a taxa de calor é Q por T. E a vazão? Massa pelo tempo. Então, por isso que eu fico com ΔQ dt. Beleza? Então, eu ficaria com P1 sobre ρ, mais alfa 1 v1 quadrado sobre 2, mais gz1, menos a parcela relativa ao 2, que seria igual a quem? O 2 menos o 1
menos del Q dt, beleza? A gente vai trabalhar com isso? Não vai precisar, porque, olha só, o 2 menos o 1 menos del Q dt representa o quê? A conservação de energia mecânica na seção 1 em energia térmica não desejada, o 2 menos o 1, então é o quanto de energia mecânica, quanto eu converti de energia mecânica em energia térmica, tá? Então, o que seria essa energia mecânica? Seria o seguinte, ó. Eu tenho aqui o escoamento, né? Então ele tem uma determinada velocidade, então ele tem ali uma certa quantidade de energia. Quanto dessa energia eu vou estar perdendo, tá? Então quanto que eu estou perdendo, beleza? Pelo atrito e a energia que eu perdi pela transferência de calor. Então quanto que eu perdi por atrito, quanto que eu perdi pelo atrito, quanto que eu perdi em energia que virou calor. Então esse termo aqui junta o quanto eu perco por atrito e o quanto acaba perdendo devido a temperatura, né? Então a um pequeno aumento da temperatura, tá? Então parcela devido à energia mecânica que eu perdi e transformei em energia térmica e parcela que eu perdi devido à energia por transferência de calor, tá? Então eu tenho isso aqui que junta os dois, né? Quanto eu perco por atrito e o quanto eu perco devido à transferência de calor. E agora acontece o que? Eu chamo esse termo aqui, o 2 menos o 1 menos del Q dt, de perda de carga, ok? Então eu vou chamar aquele termo lá, né, esse termo aqui, ó, de perda de carga. E ao invés de ficar escrevendo ele, eu escrevo um Hzinho LT, tá? Que tem a unidade energia por unidade de massa. Daí se eu reescrever a minha equação, eu ficaria com dessa forma, né? P1 sobre ρ mais α1 V1 ao quadrado sobre 2 mais GC1 menos a parcela de 2, que é igual ao HLT, que nada mais é do que a minha perda de carga. Esse HLT, né, então por exemplo, se eu perguntasse qual que é a perda de carga da seção 1 para a seção 2 aqui desse meu tubo, tá? Então o que eu teria que pensar? Eu teria que empregar essa equação buscando o meu HLT. E seria dado a unidade, seria energia por unidade de massa. Mas muitas vezes a gente quer o quê? A gente quer expressar isso em termos de metros. Então, se eu dividir essa equação por G, eu ficaria com P1 sobre ρg mais α1, V1 quadrado sobre 2G, mais Z1. Dividir tudo isso aqui por G. HLTzinho, né, a perda de carga, dividido por G, a gente chama de Hzão LT, que é o quê? Ele é dado em metros. Então fica bem mais simples de entender visualmente o que está acontecendo, né? Então seria basicamente o seguinte, né? Eu perco quantos metros, né? Por exemplo, daqui até aqui eu tenho uma perda de carga de 1 metro. Fica mais fácil visualmente de entender o que está acontecendo, tá? Então a gente vai usar tanto o Hzinho quanto o Hzão, ok? Só um detalhe, na maioria dos casos a gente tem um escoamento turbulento, tá? A maioria dos escoamentos dentro de tubulação ele é turbulento. Então muitas vezes eu vou já escrever direto essa equação, considerando α igual a 1, tá? Então muitos exercícios vocês já vão ver isso acontecendo, beleza? Então finalmente a gente conseguiu expressar uma equação que envolve todas as energias, né, que estão durante um escoamento, né? Em que a gente acaba, é como se eu tivesse uma quantidade de energia devido à pressão que está ali, né, a velocidade, a diferença de altura e o quanto eu estou perdendo pelo atrito e pela transferência de calor, que seria isso minha perda de carga. O que a gente vai aprender? A gente vai aprender que dá para expressar essa perda de carga de uma outra forma. Então, essa igualdade aqui, a gente vai ver que dá para rearranjar ela, tá bom?